Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, com grande alegria, estamos iniciando neste mês de janeiro uma série de podcasts sobre a santidade na graça de Deus. Isso mesmo, parece ser algo redundante, mas existe uma heresia que perpassa por muitos católicos, que alega que você não precisa esperar a graça de Deus agir para que você se torne santo. Pelos seus méritos, pelos seus esforços, você consegue a santidade em si. E isso não existe. Isso a igreja nunca pregou. Então, nesse mês eu proponho essa meditação, eu que sou membro do apostolado do Café Católico, para a gente fixar os olhos no Senhor e assim conhecer um pouco mais de forma catequética a nossa fé católica. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente e que todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse será o nosso texto base que vamos meditar durante esses 5 encontros que nós teremos de forma semanal. E o primeiro tópico nesse podcast que eu quero meditar com vocês é sobre Deus quer nos santificar. A palavra santo em hebraico significa Kadosh. Esse termo designa que existe uma separação, algo que não se mistura. É aquilo que é único, que não se contamina. É de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que emana toda a santidade. Deus é santo, e quando digo Deus eu me refiro ao Pai, porque vem dele, como eu já mencionei, a santidade. Ele é o único, o separado, aquele que não se mistura e nem se contamina com o pecado, com a impureza. Dizer que Deus está separado não significa chamá-lo de estranho, nem muito menos de neurótico. Não, pelo contrário. Deus é separado porque Ele é Deus, o início e o fim de tudo. Quem é como Deus? Ele é aquele que é, sempre foi e será Deus. Mas esse Deus que é Pai quer constantemente se mostrar para os seus filhos adotivos, ou seja, para nós. E por isso Ele age no mundo, demonstrando o seu amor para conosco, sem ser do mundo. Se Deus fosse um ser em nosso mundo, não seria Deus. Seria um ser material, um ser como nós. Mas Deus, por ser único, Ele está no mundo, sem ser do mundo. E como Deus é santo, a primazia da santidade consiste nele, porque também Ele é amor. E por Ele ser amor, Ele naturalmente, pela sua divindade, quer compartilhar no amor a sua santidade, a sua amizade. E por isso Deus quer que sejamos santos. Sede santo, como o vosso Pai do céu é santo. Isso é um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, o Pai do céu, sempre quis que estivéssemos em sua presença, na sua graça. Deus não planejou o pecado na vida do homem. A invenção do pecado, meu irmão, minha irmã, veio de Satanás e de seus demônios. Vejamos as citações. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então Deus disse:
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja, Deus toma a iniciativa, por amor, de fazer a raça humana, a humanidade. E ele faz o homem sendo a imagem e semelhança. Mas a imagem de quem? Se Deus, o Pai, é Espírito. Tertuliano vai dizer: o Pai criou o homem olhando para o Cristo ressuscitado. A gente sabe que para Deus não há tempo e espaço. Então Deus cria o homem olhando lá na frente já a ressurreição de seu Filho. Somos imagem do Deus que se fez carne. Somos imagem do Deus que se fez homem. Imagem do Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio ao mundo para nos salvar. E somos semelhante a Deus, porque Deus, o Pai, sonhou com a santidade em nós, com a divindade em nós. Só que nós perdemos, por conta do pecado, essa semelhança. Permanecemos com a imagem de Deus. Nós somos imagem da segunda pessoa da Trindade, como eu já disse. A outra citação vai dizer: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então observe, de uma forma metafórica, nós podemos perceber que o autor sagrado está dizendo que Deus pensou em amar, em criar o homem e cercou-o de todo carinho. Deus, meu irmão, minha irmã, deu uma dignidade elevada para cada um de nós. E Deus restitui essa dignidade, porque a gente perdeu por conta do pecado. Deus, o Pai, restitui pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não predestinou uma porção da humanidade a ser salva e a grande parte ser jogada no fogo do inferno, jamais. A criação humana é o ápice da criação de Deus. E por isso Ele quer nós junto a Ele. Mas, diante de tudo isso, como ser santo em Deus? Se Deus quer nos tornar santos, como isso vai acontecer? Se ser santo é ser único, separado, aquele que não se contamina, que não se mistura, como poderemos ser santos se nós estamos no mundo neopagão? Bem, a totalidade da santidade consiste na perfeição. Deus quer que a santidade em nós seja de forma perfeita. O ser humano não pode ser santo pelos seus próprios esforços e méritos. É o que eu falei logo no início desse podcast. A justificação é algo sobrenatural. Ou seja, Deus é o que dá a graça da santificação ao homem. O mesmo, naturalmente, não pode ser justo. Nós não podemos ser justos pelos nossos próprios méritos e esforços. O homem justo pode conseguir a perfeição ainda em vida. Porém, a perfeição nesta vida é uma dádiva de Deus. Permaneça conosco nos podcasts seguintes. Nós vamos alargar as nossas reflexões durante esse mês de janeiro e que possamos nos debruçar em ouvir a voz de Deus, em segui-lo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.